Imagine uma bola de fogo, tão colossal que mais de 1 milhão de terras poderiam se esconder dentro dela. Esse não é um monstro de filme, é a realidade, o Sol, o coração pulsante do nosso sistema solar. Ele não apenas brilha, ele governa. Sua massa imensa, concentrada no centro do nosso pequeno domínio cósmico, cria uma força gravitacional invisível, mas absoluta, que prende cada planeta, asteroide e cometa em uma dança orbital perpétua. Sem essa força, tudo se despedaçaria no vazio. Ele é o tirano benevolente do nosso universo local, a fonte de toda a luz, todo o calor e, em última instância, de toda a vida que conhecemos. Este é o palco onde tudo acontece. Esta é a estrela que molda o nosso destino, desde o primeiro momento da formação do Sistema Solar até o seu último suspiro. Ele é o ponto zero de tudo. Tudo começa e, em última análise, terminará com ele. E hoje vamos olhar diretamente para esse coração de fogo, não com olhos cegos, mas com uma mente curiosa, tentando entender a força mais poderosa que já afetou a nossa existência. Há 4,6 bilhões de anos, não havia sol. Havia apenas uma nuvem imensa, fria e escura, flutuando no vazio do espaço. Uma nuvem de gás e poeira. Um remanescente de estrelas que morreram muito antes de nós. Então, algo mudou. Talvez uma onda de choque de uma explosão estelar distante. Talvez apenas a força inexorável da gravidade. Ela começou a se contrair. Lentamente no início, mas cada vez mais rápido. À medida que a nuvem colapsava, seu centro ficava mais denso, mais quente. A pressão aumentava a níveis inacreditáveis. E então, quando a temperatura atingiu milhões de graus, o inimaginável aconteceu. Átomos de hidrogênio, empurrados com tanta força, começaram a se fundir, formando hélio. Nesse instante, uma luz nova acendeu no universo. O colapso se transformou em equilíbrio. A pressão para fora da fusão nuclear combateu a pressão para dentro da gravidade. Nasceu uma estrela. Nasceu o Sol. Esse momento de ignição, há tanto tempo, foi o verdadeiro nascimento do nosso lar. Toda a história da Terra, toda a evolução da vida, é apenas um efeito colateral desse evento cósmico. Nós somos, literalmente, feitos das cinzas de estrelas passadas, nascidos da poeira que deu origem a esta. O Sol que conhecemos é, em sua essência, uma máquina de fusão perfeita. Ele é composto por dois elementos simples, os blocos fundamentais do universo, hidrogênio e hélio. Cerca de 75% do seu volume é hidrogênio, o átomo mais leve. Outros 24% são hélio, um pouco mais pesado. Os 1% restantes são traços de tudo mais: oxigênio, carbono, ferro, os elementos que um dia se tornariam planetas e, muito depois, vida. Mas é essa combinação aparentemente simples que alimenta o forno. O Sol não queima como uma lenha no fogo. Ele funde. Sob a pressão esmagadora do seu próprio peso, no seu núcleo, átomos de hidrogênio são esmagados uns contra os outros. Quando eles se fundem, uma pequena parte de sua massa é convertida diretamente em energia pura, de acordo com a famosa equação E igual a mc². É dessa transformação que vem toda a luz e o calor. É uma alquimia cósmica, transformando o comum em poder estelar. A simplicidade da matéria-prima contrasta com a complexidade e a violência do processo que se desenrola no seu coração. No coração desse gigante, no seu núcleo, reina um inferno que desafia a imaginação. A temperatura atinge um estonteante de 15 milhões de graus Celsius. Para se ter uma ideia, é mais de 1000 vezes mais quente que a lava de um vulcão em erupção. Nesse ambiente, a matéria não existe como conhecemos. Elétrons são arrancados de seus átomos, criando um plasma superaquecido,
sopa de partículas carregadas em movimento frenético. É aqui, nesse caldeirão nuclear, que a magia negra da física acontece. Bilhões de toneladas de hidrogênio são transformadas em hélio a cada segundo. E cada fusão libera uma quantidade minúscula, mas incontável, de energia. Multiplicado por bilhões de fusões por segundo, esse valor se torna inimaginável. É uma usina de energia contínua, funcionando em escala cósmica, sem falhas, há bilhões de anos. A energia gerada aqui é tão intensa que começa uma jornada lenta e tortuosa para a superfície, levando talvez 1 milhão de anos para escapar. O núcleo é um motor oculto, o verdadeiro coração do coração estelar, onde o destino do sistema solar é constantemente reescrito em reações nucleares. A energia nascida no núcleo não irrompe imediatamente para o espaço. Seu caminho para a liberdade é uma das jornadas mais longas e estranhas do universo. Ela começa como raios gama, a forma mais energética de luz, mas logo é absorvida por um átomo vizinho. Esse átomo, agora excitado, reemite a energia, mas em uma forma ligeiramente menos energética. Esse processo de absorção e reemissão acontece bilhões e bilhões de vezes. A energia salta de átomo em átomo, como uma mensagem sendo passada em um jogo, mas cada vez que é passada, perde um pouco de seu vigor. O que era um raio gama se torna um raio X, depois luz ultravioleta e, finalmente, após um trajeto que pode levar mais de 100 mil anos, chega à camada externa do Sol. É uma jornada de transformação, de pura energia se tornando luz visível. Um fóton, a partícula de luz, pode levar 1 milhão de anos para escapar do interior do Sol, apenas para fazer os últimos 150 milhões de quilômetros até a Terra em 8 minutos. É uma corrida cósmica, onde a maior parte do tempo é gasta dentro da própria estrela. Após sua longa e tortuosa jornada, a energia finalmente alcança a superfície visível do Sol, chamada de fotosfera. Aqui, a temperatura, embora ainda incandescente, cai para um mero 5.800 graus Celsius. É uma camada tênue, comparada às profundezas, mas é de onde toda a luz que vemos emana. É como a crosta de um vulcão, mas em escala estelar. A fotosfera não é uma superfície sólida e lisa. Ela é uma paisagem caótica de grãos brilhantes, chamados de granulações, cada um do tamanho de uma cidade, borbulhando como uma panela de sopa fervente. É aqui que os fótons, depois de sua viagem de centenas de milhares de anos, são finalmente libertados no vácuo do espaço. Eles não precisam mais saltar de átomo em átomo. Agora podem viajar em linha reta, a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a luz que atravessa o cosmos, que aquece os planetas e que 8 minutos depois toca o seu rosto. É o momento em que a energia do núcleo se torna a luz para o nosso mundo, o ponto de partida da vida. É dessa superfície, a fotosfera, que a luz inicia seu voo solitário pelo espaço. Ela viaja 150 milhões de quilômetros em um vácuo perfeito, sem nada para desacelerá-la. Essa distância é tão vasta que a luz leva exatos 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Pense nisso. A luz que você vê agora, neste exato momento, saiu do Sol mais de 8 minutos atrás. Você está olhando para o passado. Quando você sente o calor do Sol em sua pele, está sentindo o calor de um evento nuclear que aconteceu há mais de 8 minutos. Esses 8 minutos são um lembrete humilde da escala do universo. A luz que traz o dia, que faz as flores abrirem e os rios fluírem, é um mensageiro que viajou por um oceano de escuridão. É um feixe de energia pura, nascida em um forno nuclear,
que atravessa o cosmos para tocar nosso pequeno planeta azul. É uma conexão direta, em tempo real, com o coração de nossa estrela, embora sempre atrasada por uma pequena eternidade. Imagine um mundo sem essa luz. A Terra seria um planeta congelado, uma esfera de rocha e gelo flutuando na escuridão eterna. Não haveria rios, não haveria oceanos líquidos, não haveria nuvens no céu. A temperatura média cairia para menos 200 graus Celsius, um frio que tornaria qualquer forma de vida complexa impossível. Sem a energia solar, a fotossíntese cessaria instantaneamente. As plantas morreriam, os herbívoros logo seguiriam e toda a cadeia alimentar desmoronaria. O clima pararia, os ventos se acalmariam, os ciclos da água se encerrariam. O Sol não é apenas uma lâmpada distante. Ele é o motor térmico do nosso planeta. Ele aquece a atmosfera de forma desigual, criando os ventos e as correntes oceânicas que distribuem o calor. Ele evapora a água dos oceanos, alimentando o ciclo hidrológico que traz a chuva. Ele é a força invisível que impulsiona todos os sistemas naturais da Terra. Toda a energia que usamos, exceto a nuclear e a geotérmica, vem, em última instância, do Sol. Até mesmo o carvão e o petróleo são energia solar armazenada de milhões de anos atrás. Olhar para o Sol é, em essência, olhar para o nosso próprio passado. Toda a história da vida no nosso planeta foi escrita sob sua luz. Ele foi o pano de fundo para a evolução das primeiras formas de vida nos oceanos, para a conquista da terra firme, para o surgimento dos dinossauros e, muito depois, para a ascensão da nossa própria espécie. Sua radiação, constante mas não imutável, influenciou os ciclos climáticos, as eras glaciais e os períodos de calor. Ele moldou os ritmos da natureza, o dia e a noite, as estações do ano, os ciclos de migração e reprodução. Nossa biologia está sincronizada com ele. Nossos relógios biológicos, o sono, a produção de hormônios, tudo é regido pela luz do Sol. Civilizações antigas o adoravam como um deus, e com razão. Ele é o Criador. Somos, em todos os sentidos, filhos dessa estrela. A água que bebemos, o ar que respiramos, a energia que nos move, tudo isso é um presente direto do Sol. Ele não apenas nos deu a vida, ele tem sido o constante companheiro de toda a nossa jornada evolutiva. Um farol cósmico que nunca se apagou. Mas o Sol não é uma esfera perfeita e serena. Sob sua luz aparentemente constante, há um caos dinâmico e violento. Sua superfície é um campo de batalha magnético, onde campos de força colossais se torcem e se quebram. Isso se manifesta nas manchas solares, regiões mais frias e escuras que são como cicatrizes gigantes na fotosfera, indicando pontos de intensa atividade magnética. Mais dramáticas ainda são as erupções solares, explosões colossais que lançam raios-x e partículas carregadas no espaço com uma força de bilhões de bombas nucleares. E ainda mais poderosos são os ejeções de massa coronal, CMS, onde bilhões de toneladas de plasma solar são arremessadas para o cosmos em uma nuvem expansiva. Esses eventos são os verdadeiros sinais de vida de uma estrela ativa. Eles mostram que o Sol não é um mero farol, mas um organismo cósmico pulsante, com seu próprio clima e tempestades, capaz de influenciar diretamente o nosso mundo com sua fúria oculta. A gravidade do Sol é a corda invisível que nos mantém presos. É uma força tão poderosa que mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, ela governa o nosso movimento. A Terra, com toda a sua massa, está em uma queda eterna em direção ao Sol, mas seu movimento lateral é tão rápido que ela constantemente perde a volta, mantendo-se em órbita. É um equilíbrio perfeito,
frágil e constante. Se por um absurdo o Sol desaparecesse neste exato segundo, a gravidade dele não nos afetaria mais. Não veríamos a escuridão imediatamente. A luz levaria 8 minutos para se apagar. Mas, no mesmo instante, a força que nos mantém girando ao redor dele se dissolveria. A Terra deixaria de orbitar e seguiria em linha reta, lançada para o abismo do espaço interestelar. Nos tornaríamos um planeta errante, um cadáver congelado vagando pela galáxia. E não seria apenas a Terra. Todo o Sistema Solar, com seus 8 planetas, luas, asteroides e cometas, se desfaria em um instante, como se a mão que segurava o conjunto de dominós o tivesse soltado. O Sol é o tirano benevolente, cuja ausência seria o fim de tudo. A sensação de calor em sua pele ao sair ao sol é uma das experiências mais comuns da vida humana. Mas pense no que isso realmente significa. Cada fóton de luz que toca sua pele carrega a energia gerada no núcleo do Sol, milhões de quilômetros e milhões de anos-luz distante. Você está literalmente sentindo o calor de um reator nuclear em funcionamento, um forno que queima hidrogênio a 15 milhões de graus. É uma conexão física direta com o coração de uma estrela. A energia que move seus músculos, que aquece seu corpo, que faz crescer as plantas que você come. Tudo pode ser rastreado de volta a essa fusão nuclear. É uma intimidade cósmica impressionante. Estamos banhados constantemente por partículas nascidas no centro de uma bola de fogo estelar. Não é apenas luz, é matéria energética, viajando pelo vácuo do espaço para interagir com os átomos do seu corpo. Neste momento, enquanto você assiste, bilhões de fótons do Sol estão colidindo com sua pele, transferindo sua energia, provando que estamos de fato em contato direto com uma estrela. O Sol não é apenas um gerador de luz e calor, ele é um vento constante. O vento solar é um fluxo incessante de partículas carregadas, elétrons e prótons, que jorram da sua coroa, a camada atmosférica mais externa, e se espalham por todo o sistema solar a milhões de quilômetros por hora. Normalmente, nosso campo magnético terrestre age como um escudo, desviando essa corrente e protegendo a vida na superfície. Mas quando o Sol entra em erupção, lançando uma ejeção de massa coronal, CME, esse vento se transforma em uma tempestade. Uma CME pode atingir a Terra em 1 ou 2 dias, colidindo com nosso campo magnético. A energia dessa colisão é canalizada para os polos, onde cria as deslumbrantes auroras boreais e austrais, as luzes do norte e do sul. Porém, essa mesma energia pode sobrecarregar redes elétricas, danificar satélites em órbita e colocar astronautas em risco. O Sol, então, é um vizinho ativo, cuja meteorologia, o clima espacial, tem um impacto direto e real sobre nossa tecnologia e, indiretamente, sobre nossas vidas modernas. Compreender o Sol é, em última instância, compreender a nós mesmos. Cada átomo de carbono em nossos corpos, cada átomo de oxigênio que respiramos, foi forjado no núcleo de uma estrela que morreu muito antes do nosso sistema solar existir. Nós somos, literalmente, feitos de poeira de estrelas. O Sol é a nossa estrela, mas ele também é o herdeiro dessa linhagem cósmica. Ele é um recém-chegado, nascido das cinzas de estrelas ancestrais. Ao estudar o Sol, estudamos o processo que nos criou. A fusão que acontece no seu núcleo é o mesmo processo que iluminou o universo por bilhões de anos. Ele é um laboratório natural, nos ensinando sobre física em escalas que nunca poderíamos replicar na Terra. Ele é um espelho do passado do universo e um vislumbre do seu futuro. Nossa existência não é um acidente isolado. É o resultado de um ciclo cósmico de nascimento,
vida, morte e renascimento de estrelas. O Sol é a prova viva de que estamos profundamente entrelaçados com o cosmos, não como observadores, mas como participantes ativos nessa grande história. Esta, então, é a história do nosso Sol. Não é apenas uma estrela distante, mas o Criador de todas as coisas que conhecemos. Ele é o forjador dos elementos, o mantenedor da vida, o motor do nosso clima e o guia de nossos dias. Ele é a razão pela qual estamos aqui. Mas ele também é o destruidor. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele esgotará seu hidrogênio e se expandirá, engolindo Mercúrio, Vênus e muito provavelmente a própria Terra, transformando-se numa gigante vermelha. Trilhões de anos depois, restará apenas uma anã branca. Mesmo assim, seu coração pulsante será lembrado por nós. O nosso Sol é o Criador, o mantenedor e o destruidor. Mas por agora, ele brilha. E é a nossa dádiva mais preciosa, transformando-se em uma gigante vermelha. Após esse espetáculo final, ele se contrairá em uma anã branca, um carvão quente que lentamente se apagará ao longo de trilhões de anos. O Sol é tudo, origem e fim, criação e destruição, vida e morte. Ele é o coração pulsante do nosso sistema solar, um coração que um dia parará de bater. Mas por agora, ele brilha. E enquanto ele brilha, ele nos dá a dádiva mais preciosa, o presente de existir. Esta estrela, este coração de fogo, é a razão pela qual temos uma história para contar. Ele é o verdadeiro centro do nosso universo.